Eles disseram que era apenas uma gala da sociedade. Eles disseram que o apagão foi uma falha técnica. Mas nós sabemos a verdade. Esta noite estamos mergulhando no escândalo que dilacerou o Upper East Side. A noite em que a filha invisível da família Hart não apenas saiu das sombras. Ela foi puxada para fora delas por um monstro vestindo um terno feito sob medida. Você ouviu os rumores sobre a família Blackwood, sobre as coisas que aconteceram por trás de suas portas fechadas. Mas o que aconteceu com Cecilia Hart não foi um conto de fadas. Foi um aviso. Sua irmã disse que ninguém a notaria. À meia-noite, o mundo inteiro não ousaria desviar o olhar. Esta é a história que eles tentaram enterrar. O convite estava na ilha de mármore da cozinha como uma ameaça. Era um cartão pesado de cor creme em relevo com folha de ouro que capturava as luzes fluorescentes fortes da cozinha da cobertura. Para qualquer outra pessoa, um convite para o baile anual de solstício de inverno da Sterling Foundation era um bilhete dourado, uma chance de se encontrar com senadores, magnatas da tecnologia e as dinastias de dinheiro antigo que praticamente possuíam a cidade de Nova York. Para Cecilia Hart, era apenas mais um lembrete de seu lugar na cadeia alimentar. Não toque, você vai sujar o relevo. Uma voz aguda cortou o ar. Cecília puxou a mão como se estivesse queimada. Ela nem tinha percebido que estava estendendo a mão para ele. Virando-se, ela viu sua irmã, Beatriz, deslizando para a cozinha. Beatriz era tudo o que Cecília não era. Alta, escultural, com cabelos cor de ouro fiado e um sorriso que podia congelar a água. Beatriz era a estrela da família Hart, aquela que a mãe delas, Evelyn, exibia diante de câmeras e pretendentes ricos. Cecília ajustou seus óculos, olhando para seu suéter grande. Eu estava apenas movendo-o para longe da pia. B. Não me chame de B. Parece comum. Beatriz retrucou, pegando o convite do balcão. Ela o inspecionou em busca de manchas inexistentes antes de pressioná-lo contra o peito. Além disso, isso não é para nós, é para mim. Mamãe e papai já estão na lista de convidados e este acompanhante, bem obviamente, é para a filha que realmente tem um futuro. As palavras nem sequer ardiam mais. Eram apenas fatos, sem graça e pesados como a lama cinzenta de Nova York do lado de fora da janela. Cecília tinha 22 anos, uma arquivista de biblioteca que passava seus dias no porão empoeirado da Biblioteca Pública de Nova York, cheirando a papel velho e café. Beatriz tinha 24 anos, uma embaixadora de marca que passava seus dias em spas e suas noites partindo corações em clubes como The Box ou One Oak. Ouvi dizer que o anfitrião é Alistair Blackwood, Cecília disse calmamente, virando-se para o fogão onde estava fazendo chá. Dizem que ele nunca foi fotografado. Alguns dos doadores da biblioteca acham que ele nem existe. Beatrice riu. Um som agudo e tilintante desprovido de calor. Claro que ele existe, sua pequena goula. Ele é apenas reservado. Ele é um bilionário recluso da Europa que acabou de comprar metade do horizonte de Manhattan. E esta noite ela suspirou, verificando seu reflexo na janela escura. Ele vai conhecer a futura Sra. Blackwood. Cecília derramou a água fervente, o vapor embaçando seus óculos. Você nunca o conheceu. Homens assim não precisam ser conhecidos para serem compreendidos. Beatriz zombou. Eles querem beleza. Eles querem status. Eles querem alguém que brilhe. Ela se aproximou de Cecília, seu perfume. Algo pesado e floral como lírios podres enchendo o nariz de Cecília. Beatriz inclinou-se, sua voz caindo para um sussurro cruel. Eles não querem garotinhas insignificantes que usam suéteres de brechó e leem livros sobre fantasmas. Encare, Cecília. Mesmo se você fosse, ninguém a notaria. Você é ruído de fundo. Estática. Cecília apertou sua caneca com mais força, o calor queimando suas palmas. Eu não estava pedindo para ir. Bom, Beatriz disse, endireitando-se e jogando o cabelo. Porque mamãe já encomendou meu vestido de Paris. Givone personalizado. E você? Você vai ficar aqui para ter certeza de que o cachorro não fique sozinho.
Esse é o limite de sua utilidade social. Com um último desdém, Beatriz virou-se e saiu da sala, deixando o cheiro de lírios e o eco de seus insultos pairando no ar. Cecília tomou um gole de seu chá. Estava amargo. Ela havia esquecido o açúcar. Naquela noite, a cobertura era um turbilhão de caos. Uma equipe de estilistas havia descido sobre a suíte principal, armada com sacos de roupas e luzes de espelho. Cecília permaneceu em seu quarto, um pequeno escritório de hóspedes convertido nos fundos do apartamento que dava para um poço de ventilação. Ela estava lendo Limpa a Garganta, ou tentando. O texto na página embaçava enquanto sua mente repetia as palavras de Beatrice, ruído de fundo estática. Era verdade. Ela estava destinada a ser nada mais do que uma nota de rodapé na biografia de sua irmã. Seu telefone zumbiu. Era uma mensagem de texto de seu único amigo de verdade, Raj, um pesquisador com quem ela trabalhava nos arquivos. Raj, você não vai acreditar no que encontrei na caixa de doações da propriedade Blackwood hoje. Você precisa vir. Eu sei que é tarde, mas Cici, isso é estranho. É um diário de 1890 e a caligrafia combina com a assinatura dos cheques de caridade que Alistair Blackwood assinou na semana passada. Cecília franziu a testa, digitando de volta. Impossível. Isso o faria ter mais de 150 anos. Raj, venha dar uma olhada. Estou na biblioteca. A segurança me deixou ficar até tarde. Cecília olhou para a porta. Seus pais e Beatriz estavam prestes a sair para a gala. Se ela saísse agora, esbarraria neles. Ela esperou. 10 minutos depois, ela ouviu a porta da frente bater. O silêncio pesado do apartamento se instalou ao seu redor. Ela pegou seu casaco, um trench de lã gasto que já vira dias melhores, e seguiu para a porta. Ao passar pela cozinha, ela viu algo no chão. Era o convite. Beatrice deve tê-lo deixado cair em sua pressa para sair. O pesado cartão creme estava virado para cima. A Sterling Foundation solicita a honra de... Não tinha um nome, apenas a família Hart. Cecília olhou para ele. Seu coração batia forte contra suas costelas. Raj estava esperando na biblioteca. Mas a gala era no Hotel Pierre, a apenas 10 quarteirões de distância. Ninguém a notará. A voz em sua cabeça soava exatamente como Beatriz. Cecília pegou o convite do chão. Ela não ia. Isso seria insano. Ela não tinha um vestido. Ela não tinha maquiagem. Ela era estática. Mas então ela se lembrou da sacola de roupas que Beatriz havia descartado antes. O vestido reserva. Aquele que Beatriz havia gritado que era muito discreto e horrível. Cecília entrou no quarto de sua irmã. Parecia que uma bomba havia explodido. Sapatos, papel de seda e maquiagem espalhados por toda parte. Na cama estava o vestido rejeitado. Era um veludo azul meia-noite profundo, elegante e simples, com um decote nas costas e mangas compridas. Não era chamativo, não brilhava. Era escuro, elegante e severo. Cecília tirou o suéter e os jeans. Ela vestiu o vestido. Estava um pouco folgado no peito, mas cabia perfeitamente em seus quadris. Ela soltou o cabelo, sacudindo as ondas castanhas que geralmente mantinha, em um coque apertado. Limpa a garganta. Ela não sabia fazer a maquiagem de contorno que Beatriz adorava. Então ela apenas aplicou um batom vermelho escuro e rímel. Ela se olhou no espelho. Ela não parecia Beatriz. Ela não parecia um coração. Ela parecia uma sombra ganhando forma. Raj pode esperar. Ela sussurrou para o quarto vazio. Ela pegou o convite, seu casaco e saiu pela porta. Ela não ia ser notada. Ótimo. Então ela seria a coisa que assombrava os cantos. O Hotel Pierre era uma fortaleza de luz. Paparazzi alinhavam as barricadas, seus flashes explodindo como estroboscópios toda vez que a porta de uma limusine se abria. Cecília observava do outro lado da rua, tremendo no frio de dezembro. Ela se sentia ridícula.
Ela deveria se virar e ir para a biblioteca. Mas então ela viu seus pais e Beatriz. Eles estavam posando no tapete vermelho. Beatriz parecia radiante em lantejoulas prateadas. Rindo de algo, um repórter disse, segurando o braço da mãe. Eles pareciam perfeitos. Eles pareciam que pertenciam. E eles pareciam que nem tinham percebido que Cecília não estava em casa. Uma onda de raiva fria, mais afiada que o vento de inverno, impulsionou Cecília para a frente. Ela atravessou a rua, mantendo a cabeça baixa. Ela ignorou o tapete vermelho, indo para a entrada VIP, onde os doadores estavam entrando. Convite? O porteiro perguntou. Ele era uma montanha de homem com um fone de ouvido. Cecília entregou-lhe o cartão creme com a mão tremendo. Ele o escaneou. Família Hart, verificado. Está atrasada, senhorita. Tráfego, ela murmurou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Ele desenganchou a corda de veludo. Guardadores de casacos à esquerda. Ela estava dentro. O salão de baile estava sufocantemente quente e cheirava a champanhe caro e perfume pesado. Uma orquestra ao vivo tocava valsas de uma varanda acima. O teto estava coberto de seda preta e cristais, fazendo a sala parecer uma caverna cheia de estrelas. Cecília ficou nas bordas da sala, segurando um copo de água com gás que ela não pretendia beber. Ela observava as socialites posarem e se exibirem. Ela viu Beatrice no centro da pista de dança, rindo alto, tentando atrair a atenção de um grupo de jovens banqueiros de investimento. Patético, não é? A voz veio diretamente de trás dela. Era profunda, suave e carregava uma vibração que ela sentiu em sua espinha. Cecília se virou. De pé na sombra de um grande pilar de mármore estava um homem. Ele era alto, impossivelmente alto, vestindo um smoking que lhe caía tão perfeitamente que parecia uma segunda pele. Seu cabelo era preto, penteado para trás de um rosto pálido e angular. Mas foram seus olhos que a congelaram. Eles eram cinza, não um cinza suave e nublado, mas a cor do aço ou de uma tempestade no mar, e estavam focados inteiramente nela. Eu, com licença, Cecília gaguejou. A exibição, o homem disse, acenando para a pista de dança onde Beatrice agora girava um pouco freneticamente demais. O desespero cheira pior que o caviar. Cecília piscou. Essa é minha irmã. O homem olhou para ela, um leve sorriso brincando em seus lábios. Minhas condolências. Cecília deveria ter ficado ofendida. Ela deveria ter defendido sua família. Mas uma risada borbulhou em sua garganta, escapando antes que ela pudesse pará-la. Ela cobriu a boca, horrorizada. Me desculpe, ela sussurrou. Eu não deveria ter rido. Por que não? É engraçado, o homem disse. Ele deu um passo mais perto. O ar ao redor dele parecia mais frio, carregado de eletricidade estática. Você não é como eles. Eu sou uma Hart, ela disse defensivamente. Nomes são apenas rótulos que colocamos em potes para não esquecermos o que está dentro. Ele disse desdenhosamente. Você não cheira como eles. Você não se parece com eles. E como eu me pareço? Cecília perguntou, sentindo-se ousada. Talvez fosse a adrenalina, ou talvez fosse o jeito que ele a olhava, como se estivesse lendo um livro que procurava. Ele se inclinou, sua voz caindo para um murmúrio que abafou a orquestra. Você parece alguém que está se escondendo, e sou muito bom em encontrar coisas escondidas. A respiração de Cecília engatou. Quem é você? Ele girou o líquido âmbar em seu copo. Alistair. Cecília congelou. Alistair Blackwood, o anfitrião. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Ao seu dispor, embora eu prefira evitar as funções de anfitrião, muita troca de mãos suadas. Cecília olhou ao redor. Todo mundo está procurando por você. Minha irmã. Ela pensa que vai se casar com você e limpa a garganta. Alistair riu. Um som rico e sombrio. É mesmo? Isso seria uma pena para ela. Tenho uma dieta muito específica. Cecília franziu a testa. Dieta? Você quer dizer que é vegano?
Os olhos de Alistair brilharam com diversão. Algo assim. De repente, a música parou. Um silêncio caiu sobre a sala. As luzes diminuíram e um holofote atingiu o palco. Um homem de smoking caminhou até o microfone. Senhoras e senhores, o anunciante proclamou. Por favor, liberem a pista para a valsa do anfitrião. A tradição dita que o Sr. Blackwood seleciona uma parceira para abrir as festividades da meia-noite. Uma onda de excitação percorreu a multidão. Beatriz, de pé perto da frente, endireitou a postura, afofando o cabelo. Ela olhou ao redor ansiosamente, uma predadora procurando por presas. Bem, Alistair suspirou. O dever chama. Você deveria ir, Cecília disse, recuando para as sombras. Eles estão esperando. Eles estão esperando por Alistair Blackwood, ele corrigiu. Ele estendeu a mão, sua mão pairando perto da dela. Seus dedos eram longos, elegantes e pálidos. Mas eu me interesso mais pela garota que se esconde no escuro. Não posso, Cecília sussurrou, o pânico aumentando. Minha irmã, ela vai me matar. Deixe-a tentar, Alistair disse. Sua voz de repente perdeu sua diversão. Era fria, imponente e terrivelmente séria. Ninguém toca o que é meu. Antes que Cecília pudesse processar as palavras, ele pegou a mão dela. Sua pele estava gelada. Não era apenas fria do ar-condicionado. Era o frio do mármore, da água profunda, de algo que não gerava calor próprio. Cecília ofegou, olhando para ele. Ele não se afastou. Ele não piscou. Ele apenas sorriu, revelando dentes que pareciam ligeiramente mais afiados do que deveriam. Confie em mim, Cecília, ele disse. Como você sabe meu nome? Ela respirou. Eu te disse, ele sussurrou, puxando-a das sombras para a luz. Eu sou bom em encontrar coisas escondidas. Ele a levou para a pista. A multidão se abriu como o mar vermelho. Sussurros irromperam como um incêndio. Quem é aquela? É a garota Hart. Não, a outra. O patinho feio. Ela está com Blackwood. Cecília sentiu 1000 olhos queimando em sua pele. Ela olhou para a frente da multidão e viu Beatriz. O rosto de Beatriz era uma máscara de puro choque, sua boca ligeiramente aberta, seu rosto esvaindo-se em cor. Ao lado dela, a mãe parecia que ia desmaiar. Anime-se, Alistair murmurou, colocando uma mão na cintura de Cecília. Seu aperto era forte como ferro. Não olhe para eles, olhe para mim. A música começou. Uma peça de violoncelo lenta e assombrosa. Alistair se movia com uma graça que não era humana. Ele não apenas dançava, ele fluía. Cecília, que geralmente tropeçava em seus próprios pés, se viu combinando seus passos perfeitamente, como se ele estivesse controlando seus movimentos através da conexão de suas mãos. Por que eu? Ela perguntou, sua voz tremendo. Porque, Alistair disse, seus olhos examinando o rosto dela, demorando-se no pulso, batendo freneticamente em seu pescoço. Esta noite o ar cheira a ganância e inveja. Mas você cheira a papel velho, chuva e tristeza. É inebriante. Isso é um elogio estranho, Cecília conseguiu dizer. Eu sou um homem estranho, Alistair respondeu. Ele a girou, abaixando-a. Ao trazê-la de volta, seu rosto estava a centímetros do dela. Diga-me, Cecília, você acredita em monstros? Cecília olhou para aqueles olhos cinza-aço. Ela pensou no diário que Raj havia encontrado. A caligrafia de 1890, a pele fria, a graça predatória. Eu não sei, ela sussurrou. Você deveria, Alistair disse suavemente. Você está dançando com um. E então, na frente da nata da sociedade de Nova York, na frente de sua irmã horrorizada e pais atônitos, Alistair Blackwood, o rei vampiro de Manhattan, inclinou-se e beijou o lado interno do pulso de Cecília. Bem sobre o pulso dela, a sala ficou em silêncio. Não foi apenas um beijo. Foi uma reivindicação. E Beatriz Hart, que havia prometido que ninguém notaria sua irmã, observou enquanto o homem mais poderoso da cidade fazia de Cecília a única coisa que qualquer um podia ver.
O silêncio no salão de baile não durou. Ele se estilhaçou no momento em que a música terminou, substituído por um rugido abafado de sussurros que soavam como água correndo. Cecília tentou se afastar, seu rosto queimando, mas o aperto de Alistair em sua cintura era inflexível. Ele não a estava mantendo cativa. Ele a estava exibindo. Solte-a. Beatrice Hart estava na beira da pista de dança. Seu peito arfava, suas lantejoulas prateadas perfeitas tremendo com a força de sua raiva. Ao lado dela, Evelyn e Richard Hart pareciam pálidos, suas máscaras sociais escorregando para revelar puro pânico. Alistair virou a cabeça lentamente, olhando para Beatrice com a mesma expressão que se usaria ao inspecionar uma mancha em uma gravata de seda. E você é... O insulto foi preciso e devastador. Beatrice ofegou, suas mãos se fechando em punhos. Eu sou Beatrice Hart, sua irmã, aquela com quem você deveria estar dançando. Deveria. Alistair ergueu uma sobrancelha, sua voz se espalhando sem esforço pela multidão. Eu não sabia que havia emitido um cronograma. Eu danço com quem me agrada, e esta noite estou agradado com Cecília. Cecília. Evelyn Hart deu um passo à frente, sua voz alta e quebradiça. Sr. Blackwood, certamente há um mal-entendido. Cecília ela não está acostumada a este tipo de ambiente. Ela é muito frágil, socialmente desajeitada. Você não iria querer que ela o envergonhasse. Cecília encolheu-se. Mesmo agora, na frente do homem mais poderoso de Nova York, sua mãe estava tentando apagá-la. Alistair sentiu Cecília recuar. Seu comportamento mudou instantaneamente. O tédio desapareceu, substituído por uma nitidez fria e predatória que fez o ar ao redor deles cair desderadas. Ele soltou a cintura de Cecília apenas para envolver um braço protetor em torno de seus ombros, puxando-a para seu lado. Me envergonhar? Alistair repetiu, sua voz caindo para um rosnado baixo que vibrava através das tábuas do assoalho. O único constrangimento aqui, Sra. Hart, é como você tratou um diamante como se fosse um vidro comum. Você fala de sua fragilidade. Eu vejo aço. Você fala de sua falta de jeito. Eu vejo graça. Ele examinou a multidão. Seus olhos cinza-aço desafiando cada senador, CEO e socialite na sala. Que se saiba, Alistair anunciou, sua voz ressoando com autoridade. Cecília Hart está sob minha proteção. Qualquer desrespeito demonstrado a ela será considerado um insulto pessoal à casa Blackwood, e eu sou notoriamente implacável com insultos. Ele olhou para Cecília, sua expressão suavizando-o instantaneamente. Vamos? O ar aqui ficou viciado. Sim, Cecília sussurrou, desesperada para escapar dos olhares ardentes de sua família. Enquanto eles caminhavam em direção à saída, a multidão se abriu, mas assim que alcançaram as cordas de veludo, Beatriz avançou, agarrando o braço de Cecília, suas unhas cravadas na pele de Cecília através do vestido de veludo. Você pensa que venceu? Beatriz sibilou, seu rosto contorcido em uma máscara de feia inveja. Ele está brincando com você. Olhe para ele, Cecília. Limpa a garganta. Ele é um monstro. Ele vai te comer viva e cuspir os ossos. Você não é nada. Limpa a garganta. Alistair não gritou. Ele não a atacou. Ele simplesmente se moveu. Um segundo ele estava parado. No próximo, sua mão estava enrolada no pulso de Beatriz. Ele não apertou, mas Beatriz gritou, caindo de joelhos como se o peso de sua mão fosse mais pesado que chumbo. Eu sugiro, Alistair sussurrou, inclinando-se para que apenas as irmãs pudessem ouvir que você não a toque novamente. Eu quebrei homens por menos. Não me faça quebrar uma mulher. Ele a soltou. Beatriz caiu de costas no tapete vermelho, ofegando, segurando o pulso. Câmeras piscaram cegamente, capturando o momento em que a garota de ouro do Upper East Side foi levada aos joelhos. Alistair guiou Cecília pelas portas e para a noite de inverno cortante.
Um Maybach preto elegante esperava na calçada, seu motor ronronando silenciosamente. O manobrista abriu a porta, aterrorizado, recusando-se a fazer contato visual com Alistair. Entre, Alistair disse suavemente. Cecília deslizou para o interior de couro. Cheirava a cedro e algo metálico, como ferro. Alistair deslizou para o lado dela, a porta fechou, selando o barulho dos paparazzi e da cidade. Para onde estamos indo? Cecília perguntou, sua voz tremendo enquanto a adrenalina começava a diminuir. Casa? Alistair disse, sinalizando para o motorista. Minha casa. Não é seguro para você no apartamento de seus pais esta noite. Não depois daquela performance. Cecília olhou para ele. As luzes da rua cintilavam sobre seu rosto pálido. Minha irmã chamou você de monstro. Alistair olhou pela janela, observando a cidade desfocar. Ela chamou. Você é? Alistair se virou para ela. Na luz fraca do carro, seus olhos pareciam brilhar fracamente. Todos nós temos nossos demônios, Cecília. Eu apenas, por acaso, fiz amizade com os meus séculos atrás. O carro acelerou em direção à silhueta imponente da Torre Blackwood. Uma agulha de vidro preto perfurando o céu noturno. Cecília tocou seu pulso onde Beatrice a havia agarrado. Já estava machucando, mas então ela tocou o local onde Alistair a havia beijado. Parecia que estava queimando. A cobertura da Torre Blackwood não era uma casa. Era uma fortaleza suspensa nas nuvens. O elevador abriu diretamente para um amplo espaço de estar que se estendia por todo o último andar. As paredes eram de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de Manhattan, mas o interior era escuro. Pisos de obsidiana, móveis de couro escuro e estantes de livros antigos. Estava congelando. O frio a incomoda? Alistair perguntou, tirando o paletó de smoking e jogando-o descuidadamente em uma cadeira. Sob sua camisa branca, era nítido contra sua pele pálida. Um pouco, Cecília admitiu, esfregando os braços. Perdoe-me, eu não sinto a temperatura como você. Ele caminhou até um painel de parede e apertou um botão. Uma lareira do comprimento de um carro pequeno rugiu instantaneamente, banhando a sala em um brilho laranja quente. Melhor? Sim, obrigada. Cecília caminhou até a estante. Ela reconheceu os títulos. Primeiras edições de Dante, manuscritos em latim escritos à mão, diários encadernados em couro que pareciam ter séculos. Você realmente lê. Eu tive muito tempo, Alistair disse. Ele caminhou até um bar molhado e derramou um copo de líquido vermelho escuro de um decantador de cristal. Ele não ofereceu a ela. Isso é vinho? Cecília perguntou. Alistair fez uma pausa, o copo a meio caminho dos lábios. É uma safra especializada. Você não gostaria, tem alto teor de ferro. O coração de Cecília deu um pulo. A mensagem de texto de Raj piscou em sua mente. Um diário de 1890. A caligrafia combina. Quem é você realmente, Alistair? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Beatrice disse que você comprou o Horizonte. Meu amigo Raj diz que você assinou cheques em 1890. Você é frio como gelo. Você se moveu mais rápido do que humanamente possível lá atrás. Alistair deu um gole no líquido vermelho. Seus olhos se fecharam por um momento, um olhar de êxtase puro e aterrorizante cruzando seu rosto. Quando ele os abriu, as íris cinzentas estavam envoltas em carmesim. Eu sou o homem que construiu esta cidade, Alistair disse, caminhando lentamente em direção a ela. Eu estava aqui quando as ruas eram de terra. Eu estava aqui quando a primeira viga de aço do Empire State Building foi colocada, e eu estarei aqui quando tudo virar pó. Ele parou a centímetros dela. Ele não respirava. Seu peito não subia e descia. Eu sou um vampiro, Cecília. A palavra pairou no ar, pesada e impossível. Cecília esperou sentir-se aterrorizada. Ela esperou gritar e correr para o elevador. Mas tudo o que sentiu foi uma estranha sensação de calma. Fazia sentido. O isolamento, o poder, o jeito que ele olhava o mundo como se estivesse assistindo a uma peça que já vira 1000 vezes. Então, Cecília disse, sua voz firme. Você bebe sangue?
Alistair pareceu surpreso com sua falta de histeria. Eu bebo, embora eu não casse nas vielas como um animal comum. Tenho doadores dispostos. E Beatriz? Cecília perguntou. Ela está certa? Sou apenas um lanche? Alistair riu, mas não havia humor nisso. Ele estendeu a mão e tocou uma mecha de cabelo dela. Você pensa muito pouco de si mesma. Eu observei a família Hart por anos, Cecília. Eu os observei exibindo sua irmã como um prêmio enquanto eles a trancavam no porão. Eu a observei estudar, a observei trabalhar, a observei suportar a crueldade deles com um silêncio que gritava mais alto que seus gritos. Ele se aproximou, encurralando-a contra a estante. Eu não quero o seu sangue, Cecília. Tenho muito disso. Eu quero o seu fogo, a raiva que você mantém enterrada, a inteligência que você esconde por trás desses óculos. Por quê? Ela respirou. Porque a imortalidade é entediante, ele sussurrou. E você? Você é a coisa mais interessante que aconteceu nesta cidade em 50 anos. De repente, um forte zumbido ecoou pela sala. Era o interfone. O rosto de Alistair endureceu. O turbilhão vermelho em seus olhos desapareceu, substituído por um aço irritado. Ele caminhou até o painel da parede e apertou um botão. Eu disse para não ser perturbado. Senhor, uma voz crepitou da segurança do lobby. É a polícia e o Sr. Richard Hart. Eles estão alegando que você sequestrou a filha dele. Eles têm um mandado. Alistair suspirou, beliscando a ponte do nariz. Tedioso. Absolutamente tedioso. Ele se virou para Cecília. Parece que sua família é mais persistente do que eu lhes dei crédito. Eles perceberam que perderam sua alavancagem, então agora eles querem recuperá-la à força. Eles não se importam comigo, Cecília disse amargamente. Eles só se importam com o escândalo. Se estou com você, sou poderosa. Se eles me arrastam de volta, sou apenas a filha louca que fugiu. Precisamente, Alistair disse. Ele abotoou os punhos. Bem, não podemos ter a polícia de Nova York arrombando minhas portas de mogno. É terrível para o acabamento. O que você vai fazer? Cecília perguntou, o medo rastejando de volta. Eu vou lá embaixo e resolvo, Alistair disse. Você ficará aqui. Não abra a porta para ninguém além de mim. E Cecília? Sim. Verifique a gaveta da escrivaninha à sua esquerda. Alistair virou-se e desapareceu no elevador. Cecília esperou até as portas se fecharem e então caminhou até a enorme escrivaninha de ébano. Ela abriu a gaveta. Dentro, em cima de uma pilha de documentos legais, havia um smartphone e uma pequena caixa de veludo. Ela pegou o telefone. Estava desbloqueado. A tela exibia uma transmissão ao vivo do saguão lá embaixo. Ela viu seu pai com o rosto vermelho e gritando com um sargento da polícia. Ela viu Beatriz chorando lágrimas falsas em um lenço para o benefício de uma equipe de notícias que de alguma forma já havia chegado. Então ela viu as portas do elevador se abrirem. Alistair saiu. Ele não parecia um homem enfrentando prisão. Ele parecia um rei descendo para repreender seus súditos. Cecília olhou de volta para a gaveta. Ela abriu a caixa de veludo. Dentro havia um colar, uma gargantilha de diamantes negros com uma única e maciça gota de rubi no centro. Parecia uma gota de sangue. Debaixo da caixa havia um bilhete escrito em caligrafia elegante e antiga para a gala. Eu sabia que você viria. Eu sabia que você seria linda. Ele havia planejado isso. Ele sabia que ela encontraria o convite. Ele sabia que ela viria para a biblioteca. Ele não a havia apenas encontrado. Ele a estava esperando. Na tela, Cecília observou enquanto o policial pegava suas algemas. Alistair não resistiu. Ele simplesmente se inclinou e sussurrou algo para o policial. O policial ficou pálido, recuou e imediatamente começou a tirar as equipes de câmera do prédio. Seu pai pareceu confuso e depois aterrorizado. Alistair olhou diretamente para a câmera de segurança. Ele sorriu. Ele sabia que ela estava observando.
Cecília prendeu o colar em sua garganta. As pedras frias se assentaram contra sua pele quente. Ela não era mais a filha invisível. Ela era a escolhida do rei vampiro. E a guerra acabara de ser declarada. Quando Alistair retornou à cobertura, ele não parecia um homem que acabara de confrontar a polícia. Ele parecia um homem voltando de um pequeno inconveniente, como uma longa fila em uma cafeteria. Ele afrouxou a gravata, a seda sibilando contra sua gola, e serviu-se de outro copo do vinho tinto escuro e rico em ferro. Eles se foram, ele disse simplesmente, desabando no sofá de couro em frente à lareira. Como? Cecília perguntou, seus dedos ainda traçando as frias facetas do colar de diamantes negros. Meu pai tinha um mandado. Ele tinha imprensa. Seu pai tinha um blefe, Alistair corrigiu. E eu tinha as dívidas de jogo do comissário de polícia em um disco rígido no meu cofre. Foi uma simples troca de informações. A polícia de repente percebeu que havia um erro administrativo em relação ao mandado. Cecília caminhou até a janela. Lá embaixo, as luzes vermelhas e azuis estavam se misturando ao tráfego da Quinta Avenida. Eles não vão parar, Alistair. Beatrice é implacável. Ela precisa vencer. Ela precisa ser aquela em seu braço. Ela precisa de dinheiro, Alistair disse. A franqueza de seu tom fez Cecília se virar. Nós temos dinheiro. Os Hart são ricos desde a década de 1920. Alistair pousou seu copo. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um pendrive. Ele o jogou na mesa de centro. Ele deslizou pela superfície de mogno e parou aos pés de Cecília. Os Hart eram ricos, Alistair disse. Agora eles estão afundando. Seu pai fez maus investimentos em perfurações offshore em 2018. Os gastos de sua mãe em galas e alta costura estão esgotando o que resta. E Beatrice, seu estilo de vida de embaixadora da marca, é financiado inteiramente por linhas de crédito que estão no limite. Cecília olhou para o pendrive. Falidos, indigentes, Alistair esclareceu. Tecnicamente, eles estão insolventes há 6 meses. Eles estão vivendo de empréstimos, usando a cobertura, a propriedade em Hampton e até as joias. Por que você acha que eles estavam tão desesperados para que Beatrice se casasse comigo? Eles não querem um genro, Cecília. Eles querem um resgate. A percepção atingiu Cecília como um golpe físico. Todos os comentários ácidos sobre suas roupas de brechó, a recusa em deixá-la ir a eventos, o jeito que a tratavam como uma serva em sua própria casa. Não era apenas crueldade, era economia. Eles não podiam se dar ao luxo de vestir 2 filhas. Eles apostaram todas as suas fichas em Beatrice, apostando que ela se casaria com alguém rico e salvaria o navio afundando. E há mais uma coisa, Alistair disse suavemente. Seus olhos eram simpáticos, o que de alguma forma piorava. Abra o pendrive. Cecília caminhou até a escrivaninha e conectou o pendrive ao laptop de Alistair. Uma pasta apareceu rotulada Hart Trust 2003. Ela clicou. Era um PDF de uma transferência bancária. Minha avó me deixou um fundo fiduciário, Cecília sussurrou. Eu deveria recebê-lo quando completasse 25 anos. Eles me disseram que era pequeno, apenas o suficiente para a pós-graduação. Eram $2 milhões, Alistair disse. E como você pode ver pelo carimbo de data-hora, seu pai falsificou sua assinatura e liquidou a conta 3 anos atrás para pagar pela cirurgia plástica mal feita de Beatrice e um acordo por um atropelamento e fuga em que ela esteve envolvida. Cecília sentiu a sala girar. Limpa a garganta, ar em seus pulmões virou vidro. Eles haviam roubado dela. Eles haviam roubado seu futuro para pagar pelos erros de Beatrice. Eles atropelaram um pedestre? Cecília perguntou, sua voz oca. Um entregador? Alistair confirmou. Eles o pagaram para ficar em silêncio. Esse dinheiro, seu dinheiro, comprou o silêncio dele. Raiva, quente e cega, substituiu o choque. Por 22 anos, ela pensou que era o problema. Ela pensou que era indesejável,
desajeitada, a filha invisível. Mas ela era apenas a conta bancária que eles não haviam dito a ela que possuía. Eu quero matá-los, ela sussurrou. As palavras pareciam estranhas em sua boca, mas tinham um gosto doce. Alistair levantou-se. Ele se moveu com aquela velocidade embaçada, aparecendo atrás dela instantaneamente. Suas mãos frias repousaram em seus ombros, a ancorando. A morte é muito fácil, ele murmurou em seu ouvido. A morte é uma misericórdia. Se você os matar, eles se tornam vítimas. Eles se tornam mártires. Então o que eu faço? Cecília perguntou, olhando para o reflexo dele na janela escura. Alistair sorriu e suas presas brilharam na luz do fogo. Você destrói a única coisa com que eles realmente se importam, a reputação deles. Ele passou por ela e digitou um comando no laptop. Uma nova janela se abriu. Era um rascunho de e-mail endereçado ao New York Times, ao Wall Street Journal e ao TMZ. Tenho os arquivos prontos, Alistair disse. A fraude bancária, o acobertamento do atropelamento e fuga. As faturas de caridade falsas que sua mãe usa para lavar dinheiro. Está tudo aqui. Um clique e a dinastia Hart desmorona. Ele recuou, dando-lhe espaço. Mas esta é a sua guerra, Cecília. Eu posso te dar a espada, mas você tem que balançá-la. Cecília olhou para o botão de enviar. Ela pensou em Beatrice rindo de seu vestido. Ela pensou em sua mãe a ignorando no café da manhã. Ela pensou em seu pai entregando dinheiro à polícia para salvar a pele de Beatrice. Não, Cecília disse. Alistair ergueu uma sobrancelha. Misericórdia. Não. Cecília virou-se para ele, seus olhos queimando com um fogo que combinava com o rubi em sua garganta. Isso é muito impessoal. Um e-mail. Eles alegarão que foram hackeados. Eles vão dar uma reviravolta. Ela caminhou até Alistair. Ela se sentiu poderosa. Ela se sentiu vista. Eu, limpa a garganta, quero que eles me olhem nos olhos quando o mundo deles queimar. Eu quero fazer isso ao vivo. O sorriso de Alistair se alargou. Um olhar de orgulho genuíno cruzando seu rosto. Eu esperava que você dissesse isso. 2 dias depois, o frenesi da mídia atingiu o auge. A narrativa cuidadosamente elaborada pela equipe de relações públicas da família Hart estava em toda parte. Beatrice havia ido ao programa matinal chorando em um lenço, alegando que Alistair Blackwood era um líder de culto que havia feito uma lavagem cerebral em sua irmã frágil e mentalmente instável. Cecília sempre lutou com a realidade. Beatrice havia soluçado na TV ao vivo, parecendo impecavelmente trágica em um modesto vestido preto. Nós só queremos ela em casa. Nós a perdoamos por fugir. Nós só queremos que ela receba a ajuda que precisa. O público estava adorando. Salve Cecília estava em alta no Twitter. Na cobertura, Cecília assistia à transmissão em uma tela enorme. Ela não usava mais seus suéteres grandes. Alistair havia chamado uma equipe, não de estilistas, mas de armeiros. Eles a vestiram com um terno de seda carmesim, ombros afiados e feitos sob medida com precisão milimétrica. Seu cabelo estava penteado para trás, seus óculos substituídos por lentes de contato que tornavam seus olhos castanhos incrivelmente claros. Ela usava a gargantilha de diamantes negros. Você está pronta? Alistair perguntou. Ele estava ao lado da equipe de câmera que havia contratado. Eles não eram de uma rede, eram freelancers, os melhores do ramo, pagos em triplo para transmitir uma entrevista ao vivo diretamente para o YouTube e todas as principais plataformas de mídia social, ignorando as redes inteiramente. Estou pronta, Cecília disse. Lembre-se, Alistair disse, ajustando os punhos. Você não é a vítima. Você é a juíza e a executora, ela acrescentou. Alistair sentou-se em uma cadeira fora da câmera. A luz vermelha da câmera piscou. Estamos ao vivo em 3, 2, 1. Cecília olhou diretamente para a lente. Meu nome é Cecília Hart. Ela começou, sua voz firme e baixa. Você ouviu muito sobre mim nas últimas 48 horas. Minha irmã diz que sou frágil.
Minha mãe diz que sou instável. Meu pai diz que sou sequestrada. Ela inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Mas não estou aqui para falar sobre sentimentos. Sou bibliotecária. Lido com fatos. Lido com registros. E hoje vou ler a história da família Hart. Mas, ao contrário dos contos de fadas que minha irmã conta, este tem provas. A contagem de espectadores na parte inferior da tela disparou. 10.000, 50.000, 500.000. Cecília pegou uma pilha de papéis. Peça A, ela disse levantando um documento. Uma transferência bancária da gala de caridade Save the Children, que minha mãe organizou no ano passado. Vocês todos doaram pensando que estavam ajudando órfãos. Em vez disso, $200.000 foram transferidos para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, registrada em nome de Evelyn Hart, usada para pagar a hipoteca de nossa propriedade em Hampton. A internet explodiu. Comentários voavam tão rápido que eram um borrão. Peça B, Cecília continuou, sua voz ganhando força. Ela sentiu o olhar de Alistair sobre ela, ancorando-a, um relatório policial de 3 anos atrás. Um atropelamento e fuga na quinta e principal. O motorista foi identificado como Beatrice Hart. As acusações foram retiradas depois que uma testemunha foi paga com os $50.000. Esses $50.000 vieram de um fundo fiduciário deixado para mim por minha avó. Um fundo fiduciário que meu pai falsificou minha assinatura para acessar. Ela levantou a análise forense da caligrafia. Eles roubaram de mim para encobrir seus crimes. Eles sorriram para as câmeras enquanto me sangravam até secar. Na cobertura dos Hart, do outro lado da cidade, Beatriz estava gritando com a televisão, jogando um vaso na tela. Seu telefone estava explodindo com patrocinadores a abandonando, sua agência a demitindo, o escritório do promotor ligando para reabrir a investigação de atropelamento e fuga. De volta à torre, Cecília deixou cair os papéis. Ela olhou diretamente para a câmera novamente. Eles disseram que eu era invisível. Eles disseram que ninguém me notaria, mas a verdade é que eles estavam apavorados que vocês me notassem, porque eu sou a única que sabia onde os corpos estavam enterrados. Ela fez uma pausa para efeito. Meu nome é Cecília Hart. Eu não sou uma vítima. Eu sou livre. E para minha família, se vocês estão assistindo, a polícia está a caminho. E desta vez, senhor, limpa a garganta. Blackwood não os está apagando. Ela sinalizou para cortar a transmissão. A sala ficou em silêncio. Cecília soltou um fôlego que sentiu que estava prendendo por toda a vida. Suas mãos tremiam, não de medo, mas da massiva liberação de adrenalina. Limpa a garganta. Alistair saiu das sombras. Ele não disse uma palavra. Ele caminhou até ela, pegou o rosto dela em suas mãos e a beijou. Não foi um beijo gentil como o do baile. Foi feroz, possessivo e faminto. Cecília o beijou de volta, segurando as lapelas de seu casaco. Pela primeira vez, ela sentiu o poder bruto da criatura com a qual se alinhara. E ela não se afastou disso. Magnífico! Alistair rosnou contra os lábios dela. Você não apenas os queimou, Cecília. Você salgou a terra. Acabou? Ela perguntou, encostando a testa no peito dele. A batalha acabou, Alistair disse, acariciando o cabelo dela. Mas a guerra está apenas começando. Você acabou de humilhar a família de ouro da alta sociedade. Os amigos deles virão atrás de você. O dinheiro antigo, o establishment. Ele se afastou para olhar para ela, seus olhos cinzentos brilhando com aquela excitação perigosa. Eles tentarão esmagá-la, Cecília. Você está com medo? Cecília olhou para os papéis espalhados na mesa. Ela pensou nos milhões de pessoas que acabavam de vê-la retomar sua vida. Não, ela disse. Eu tenho o rei vampiro do meu lado. Alistair riu sombriamente. Melhor. Você me tem na palma da sua mão. Mas há uma pessoa com quem ainda não lidamos. Quem? O homem que realmente possui a dívida que seu pai deve. Alistair disse. Um homem que até eu hesito em cruzar. Um senhor do crime Lycan chamado Silas Vane.
Seu pai pegou dinheiro emprestado da máfia quando os bancos o cortaram. E agora que você expôs que os Hart não têm dinheiro, Silas vai vir cobrar. O sangue de Cecília gelou. Vampiros eram uma coisa, calculados, políticos, lobisomens eram caos. O que ele quer? Ele não quer mais dinheiro, Alistair disse sombriamente. Silas coleciona pessoas e seu pai prometeu-lhe uma filha como garantia. Beatriz? Cecília perguntou esperançosa. Alistair balançou a cabeça. Beatrice é mercadoria estragada agora. O rosto dela está em todo lugar como uma criminosa. Silas gosta de coisas calmas, coisas despercebidas. A percepção a atingiu. Seu pai não havia apenas roubado seu dinheiro. Ele a havia vendido. Ele prometeu a ele e eu. Cecília sussurrou. Sim, Alistair disse, seu rosto endurecendo em uma máscara de pura violência. Mas ele cometeu um erro. Ele vendeu o que já me pertence. O distrito de Meatpacking, às 2 horas da manhã, era uma cidade fantasma de paralelepípedos e sombras, cheirando a água salgada e cobre velho. Este era um terreno neutro, a fronteira entre as torres de vidro do rei vampiro e os territórios licântropes dos docas. O Maybach de Alistair estava parado na calçada. Ele se virou para Cecília. Fique no carro. Não, Cecília disse, sua mão já na maçaneta da porta. Ele me comprou. Se eu me esconder no carro, sou apenas propriedade sendo negociada. Se eu ficar ao seu lado, sou uma parceira. Alistair olhou para ela, seus olhos vasculhando seu rosto em busca de medo. Ele não encontrou nenhum. Ele assentiu, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Muito bem, mas fique atrás do meu ombro. Silas é imprevisível. Eles saíram para a névoa, esperando por eles. No centro da rua vazia estava um grupo de 5 homens. Eles eram enormes, vestindo jaquetas de couro e botas pesadas, irradiando um calor animal cru que Cecília podia sentir a 3 metros de distância. No centro estava Silas Vine. Ele não parecia os socialites polidos a que Cecília estava acostumada. Ele tinha uma cicatriz atravessando a sobrancelha, cabelo selvagem e rebelde, e olhos que eram de um âmbar luminoso chocante. Ele estava encostado em uma motocicleta, limpando os dentes com um palito. Blackwood. Silas grunhiu, sua voz soando como cascalho em um misturador. Você está longe de sua torre de marfim. E você está longe do canil, Silas. Alistair respondeu suavemente, abotoando sua jaqueta. Precisamos discutir a dívida dos Hart. Silas riu. Um som de latido. Não há nada a discutir. O velho Hart pegou 5 milhões emprestados. Ele deu calote. O contrato dizia que se ele desse calote, eu ficaria com a filha quieta, aquela de quem ninguém sente falta. Ele voltou seu olhar âmbar para Cecília. Parecia estar sendo caçada. Ela não parece tão quieta agora. Viu ela nas notícias. Atrevida. Eu gosto de atrevida. Ela não é moeda. Alistair disse, sua voz caindo para aquele nível subterrâneo perigoso. Ela é minha. A posse é 9/10 da lei. Sanguessuga, Silas zombou. Ele empurrou a moto, seus músculos se contraindo. E Hart assinou o papel. Você a quer? Você tem que pagar a dívida. 5 milhões em dinheiro agora. Alistair suspirou. Eu não carrego dinheiro. É tão insalubre. Então eu levo a garota. Silas rosnou. Os 4 homens atrás dele deram um passo à frente. Seus ossos estalaram e mudaram. Suas mandíbulas se alongaram. Garras irromperam das pontas de seus dedos. Alistair não vacilou. Ele simplesmente desabotou os punhos. Cecília, afaste-se. Espere, Cecília disse. Sua voz soou clara e nítida na rua vazia. Tanto Alistair quanto Silas olharam para ela. Cecília estendeu a mão para sua bolsa. Ela não tirou uma arma. Ela tirou uma pasta. Você é um homem de negócios, Sr. Vane, não é? Ela perguntou, passando por Alistair. Cecília, Alistair avisou, tenso. Eu te fiz uma pergunta, Cecília disse olhando para o lobisomem corpulento. Você é um homem de negócios ou apenas um bandido? Silas estreitou os olhos, divertido. Eu sou um homem de negócios.
Bom, Cecília disse, porque a dívida de meu pai era de 5 milhões, mas de acordo com os registros de zoneamento da cidade que eu tirei dos arquivos esta tarde, ela abriu a pasta. O distrito de armazéns que você usa para contrabandear seus bens está programado para rezoneamento no próximo mês. A cidade está apreendendo-o para um novo parque. Silas parou. O que é domínio eminente? Cecília disse friamente. Você vai perder todo o seu centro de distribuição. Isso é uma perda de quê? 20 milhões por ano, Silas rosnou baixo em sua garganta. Como você sabe disso? Eu li, Cecília disse simplesmente. Mas Alistair possui a construtora contratada para o novo parque. Ele poderia atrasar o projeto indefinidamente, ou ele poderia redirecioná-lo para o lado leste. Ela olhou para Alistair. Você poderia fazer isso? Alistair olhou para ela com pura adoração. Por você, eu poderia pavimentar o Oceano Atlântico. Cecília virou-se para Silas. Então, aqui está o acordo. Você rasga o contrato do meu pai. Você esquece os 5 milhões e, em troca, Alistair salva seu negócio de 20 milhões de dólares. Silas olhou para ela. A luz âmbar em seus olhos piscou. Ele olhou da pequena e frágil mulher no vestido vermelho para o rei vampiro em pé protetoramente atrás dela. Ele jogou a cabeça para trás e riu. Não foi uma risada zombeteira desta vez. Foi impressionado. Droga! Silas sorriu, retraindo suas garras. Hart disse que você era um rato. Ele não disse que você era quem corria o labirinto. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta, tirou um pedaço de papel amassado, o contrato, e acendeu um isqueiro. Ele segurou a chama no canto do papel. Trato feito, Silas disse enquanto o papel virava cinzas. Você a mantém, Blackwood. Ela é perigosa demais para mim de qualquer maneira. Ele pulou em sua moto. Prazer em fazer negócios, senhorita Hart. Com um rugido de motores, os lobos desapareceram na noite, deixando apenas o cheiro de papel queimado e vitória. Alistair caminhou até Cecília. Ele pegou uma mão, beijando os nós dos dedos. Eu estava pronto para rasgá-los membro a membro. Ele sussurrou. Mas isso foi muito mais satisfatório. Eu te disse. Cecília sorriu, ajustando os óculos. Sou boa em encontrar coisas como brechas. O escândalo da família Hart durou meses. Richard e Evelyn Hart foram indiciados por acusações de fraude e peculato. Sem o dinheiro de Alistair ou a misericórdia de Silas, eles foram deixados aos lobos do sistema legal. Beata Triss tentou um reality show de retorno, mas o público havia virado. Ela não era mais a garota de ouro, apenas a irmã brega da mulher que derrubou uma dinastia. Cecília nunca mais voltou para o pequeno apartamento. Ela se mudou para a cobertura na Torre Blackwood. Ela não parou de trabalhar, no entanto. Com o apoio de Alistair, ela comprou os arquivos da biblioteca, renovando-os e garantindo que a história, a verdadeira história, fosse preservada. Mas nas noites de sábado, ela não ficava em casa. A gala de inverno da Sterling Foundation aconteceu um ano depois. As portas se abriram e a sala ficou em silêncio. Alistair Blackwood entrou, parecendo tão majestoso e aterrorizante como sempre. E em seu braço, usando um vestido de veludo vermelho amassado e as joias da família Blackwood, estava Cecília. Ela não se escondia mais nos cantos. Ela não olhava para o chão. Ela caminhou para o centro da sala, a cabeça erguida, a rainha da noite inspecionando seu reino. Eles estão olhando para você, Alistair sussurrou, seu braço apertando a cintura dela. Cecília sorriu, virando-se para enfrentar os flashes das câmeras. Deixe-os olhar, ela disse. Eu cansei de ser invisível. Enquanto eles começavam a dançar, girando sob os lustres de cristal, o mundo não apenas notou Cecília Hart. Eles se curvaram a ela, e nas sombras de seus olhos, o rei vampiro soube que não havia apenas encontrado uma noiva. Ele havia encontrado sua igual. Uau, eu não vi essa reviravolta com o lobisomem chegando. Cecília realmente foi de zero a heroína, não foi? É exatamente por isso que você nunca subestima os quietos.
Porque eles são os que leem as letras miúdas que podem arruinar sua vida. Se você gostou desta história de vingança, romance e justiça sobrenatural, por favor, curta este vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder uma história. O que você achou de Alistair? Ele foi muito implacável? Ou a família Hart recebeu exatamente o que merecia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu te vejo no próximo vídeo com outra história louca. Obrigado por assistir.